Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Engenheiro Armando. Vamos então para a nossa segunda web aula. E hoje o assunto é concluir a edição de entrada de dados do edifício, a entrada gráfica de alvenaria em planta, e realizar alguns processamentos e alguns ajustes no detalhamento. Então, na última web aula nós paramos aqui na realização da consistência dos dados do pavimento tipo que nós lançamos. Então, nós vamos voltar ao nosso programa, aqui no nosso projeto Alvo Cruzeiro, no pavimento tipo, que tem repetição de 6 vezes nesse edifício. E aí, então, vamos editar a entrada gráfica de alvenaria em planta. E aqui está, já com as paredes lançadas, as aberturas de portas e janelas também lançadas, bem como os grouts e a cerca de subestruturas, certo? Então, nós temos a cerca de subestrutura, podemos visualizar aqui, de cargas verticais, ou seja, os grupos de paredes que vão trabalhar em conjunto na descida das cargas verticais, e os grupos de paredes que vão trabalhar na atuação da carga horizontal, de vento na direção X, que é justamente a direção paralela ao nosso teclado, e a direção perpendicular ao nosso teclado. Então, os grupos de parede que vão atuar em relação às cargas de vento na direção Y. Bom, então aqui nós temos um comando de consistência e verificação de erros, que se existir algum erro, nós devemos corrigir, e se não há erro, nós podemos dar a sequência. Mensagem de avisos pode acontecer, mas não pode acontecer mensagem de erros. Muito bem, apenas mensagem de avisos, e vamos para frente. O próximo passo aqui é mudar de pavimento, por exemplo, o pavimento de cobertura. Percebemos que a entrada gráfica do pavimento de cobertura ainda está em branco, e então nós podemos copiar a entrada gráfica do pavimento tipo. Então nós temos um comando específico de copiar a entrada gráfica de alvenaria de um outro pavimento, selecionamos o pavimento tipo e vamos realizar a cópia, ou seja, agora o pavimento cobertura está idêntico ao pavimento tipo. Neste caso, olha, antes de fazer essa cópia, nós devemos verificar como estão os dados do pavimento tipo, porque se a gente faz essa cópia e depois termina a entrada de dados e processa, qualquer erro que deva ser realizado, esse erro fica repetitivo, né? Ou seja, então antes de copiar, vamos abandonar isso aqui sem salvar. Então, por enquanto, continuamos com o pavimento cobertura vazio e o pavimento tipo pronto. Então, antes de fazer a cópia, vamos primeiro verificar realmente se não existe nenhum erro, inclusive de modulação e também de distribuição das cargas e coisas desse tipo. Então, vamos na sequência aqui, olhar o slide. Eu posso realizar um processamento localizado no pavimento. Então, eu vou realizar um processamento, onde eu faço a extração dos dados de alvenaria em planta, os dados de laje com relação à geometria e carga, e com relação à subestrutura também, verifico se tem algum erro. Faço o cálculo, principalmente para ele estabelecer como estão as cargas verticais, pelo menos desse pavimento, e vou gerar alguns desenhos. Além de desenho de verificação de carga em laje, carga atuando nas paredes, peso próprio da parede, etc., eu tenho também a possibilidade de gerar os desenhos de elevação das paredes e a possibilidade de realizar algumas verificações, então. Então, vamos aqui de volta ao programa, no pavimento tipo, vamos realizar o processamento da extração gráfica. Executo o comando, ele vai dar uma mensagem aqui de erro, e algumas mensagens de aviso, que eu não tenho o acúmulo do pavimento ainda, Ou seja, eu só tenho o pavimento tipo, mas eu não tenho o acúmulo das cargas dos pavimentos que estão acima do pavimento tipo. E aí, não tem problema essa mensagem, porque a cerca de subestrutura de vento também não vai interferir, porque eu só estou um processamento localizado do pavimento, ainda não me interessam as cargas de vento, apenas as cargas locais do pavimento. E vamos fazer aqui a geração de desenho.
Então, não vou gerar os gráficos de tensões, não vou gerar os gráficos de envoltória de prisma, apenas vamos verificar as cargas e distribuição das cargas das lajes e das cargas de peso próprio de alvenaria. Vamos também gerar os desenhos de elevação das paredes. Com esse processamento, nós vamos então ter gráficos, relatórios gráficos, onde nós podemos interpretar os resultados. O primeiro deles seria verificar se as cargas verticais que estão atuando na laje, né, então eu tenho aqui a distribuição das cargas em lajes, então eu tenho como foi realizada a distribuição por quilhão de carga nas lajes, e aqui, por exemplo, na laje 1, eu tenho a carga aqui atuante de 0,53 tonelada-força por metro e a distribuição em função da continuidade entre os painéis de laje e em função do apoio dessas lajes nas linhas de cargas, nas paredes estruturais. Então, eu posso voltar aqui na entrada gráfica e lembrar que nós lançamos uma laje de 9 centímetros de espessura e uma parcela de 0,1 tonelada-força por metro linear permanente, mais 0,2 de carga acidental. Então, se nós fizermos aqui uma conta rápida e simples, né? Então, nós temos 0,09 centímetros de espessura de concreto vezes o peso específico do concreto, mais 0,1 de parcela permanente, mais 0,2 de parcela acidental. Então, olha lá, o 0,525 ou 0,53 tonelada-força por metro quadrado. Essa é a carga de atuação na talagem nas minhas paredes. Aqui nessa região, vocês estão lembrados que eu tinha também carga distribuída linear. Então, essas cargas são acumuladas também em função da incidência delas nos quilhões de carga. Voltando para cá, ó, nós podemos checar como as cargas das lajes vão atuar nas linhas de carga ou nas paredes estruturais. Então, eu tenho um outro desenho de verificação. Aqui, que eu tenho aqui cargas verticais e eu tenho aqui, ó, o desalvém, né? Que é um gráfico que mostra as cargas de peso próprio que estão atuando na minha alvenaria. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho numa parede, uma região onde só tem parede, então eu tenho 0,69 tonelada-força por metro linear. Aonde eu tenho abertura de porta e janela, então eu tenho a carga que está acima da janela e tenho a carga que está abaixo da janela. É claro, onde eu tenho porta, eu tenho a carga apenas que está em cima da porta. Então, a carga, por exemplo, aqui dessas cargas lineares de parede, eu tenho um pé direito de 2,80 metros, que eu posso checar aqui editando os dados do edifício. Vocês estão lembrados que no pavimento tipo eu tenho um pé direito de 2,80 metros. E nos critérios aqui, ó, pela primeira vez nós vamos editar os critérios de cálculo deste projeto e vamos checar aqui que as cargas verticais, olha lá, em relação ao peso próprio da massa de alvenaria, eu tenho aqui um valor padronizado de 0,245 tonelada-força por metro quadrado. Aqui seria o peso da alvenaria com a argamassa de assentamento e com a argamassa de revestimento, se for existir. Então, é o peso da parede. Notem que eu também posso estabelecer uma tabela em função de espessura. Então, eu posso ter uma tabela de carga de 14 centímetros, parede de 15 centímetros e assim por diante. Então, vocês percebem que eu estou utilizando o valor padrão de 0,245 tonelada-força por metro quadrado. Então, se eu voltar aqui, vamos pegar de novo a nossa calculadora. Então, 0,245 vezes 2,8 é exatamente o 0,686 ou 0,69 tonelada-força por metro linear. Então, essa é a carga de peso próprio das minhas paredes. Então, esse 0,21 e o 0,36 é exatamente as fiadas de alvenaria que estão sobre a janela e que estão abaixo da minha abertura de janela, neste caso. Então, é assim que eu faço a checagem das cargas verticais. E vocês vão perceber também que eu tenho um outro desenho de verificação aqui, que são as cargas verticais acumuladas. Então, quando eu vejo esse desenho aqui, eu já tenho agora a carga atuante na parede ao longo, no caso aqui é um pavimento típico que se repete 6 vezes, é o pavimento mais baixo, né, dos 6 pavimentos típicos repetitivos. Então eu tenho já uma carga aqui distribuída e percebam que ela já não é mais constante, né, ao longo das paredes. Por quê? Eu tenho interferência
das cargas verticais entre as paredes. Vamos olhar aqui nos slides, vamos voltar aqui nos nossos slides, e verificar que a consideração dos pesos de alvenaria estão aqui nos critérios, e a descida das cargas verticais entre as paredes, ou seja, no subconjunto de paredes ou nas subestruturas de paredes, eu tenho aqui uma carga, por exemplo, se eu tivesse uma carga distribuída linear aqui num trecho, ó, percebam que além da própria parede, ela vai atuar, né, espraiando aqui em função de um determinado ângulo alfa na própria parede, e na parede adjacente, que faz parte da mesma subestrutura, ela também vai atuar em função desse ângulo de espraiamento. E aí eu tenho o arquivo de critério que ajusta a definição desse espraiamento, inclusive, né, vamos fechar aqui, vamos editar novamente os critérios de cálculo, e eu tenho aqui as cargas verticais, então eu tenho aqui a propagação das cargas entre os trechos, sim, e o ângulo alfa de 45 graus. Nos casos de abertura de portas e janelas, eu tenho uma outra situação, ou seja, a carga que está sobre a minha parede, ela é acumulada e redistribuída nas duas laterais da abertura de janela. Depois ela volta a ser distribuída linearmente em função de um determinado ângulo θ, que aqui no slide está 45 graus, e no nosso projeto nós estamos utilizando um ângulo aí que me parece mais coerente, 22 graus e meio, né? Um ângulo um pouco de atração um pouco mais fechado aqui, né? Esse ângulo θ um pouco mais fechado. Ou seja, quando essa carga que está acumulada ao lado da parede for espraiar, ela vai espraiar em função do determinado ângulo θ, que aqui no slide está 45, e no nosso projeto nós estamos utilizando 22,5. E aí depois ela volta a se acumular com as cargas da própria parede, acumulando também com a reação da laje, a reação da alvenaria que está sobre a janela, e depois volta a se distribuir nos trechos laterais das aberturas de porta e janela, e assim por diante ao longo dos pavimentos, ou ao longo de todos os pavimentos da nossa edificação. Com relação aos desenhos de elevação das paredes, que nós também já processamos e já temos aqui o detalhamento desses desenhos, né? Vamos atualizar aqui o painel central, e assim nós temos então os desenhos de cada uma das paredes. Hoje nós vamos aqui nos concentrar apenas na parede 1. Depois, na próxima webaula, nós vamos falar mais sobre o cálculo das armaduras e o cálculo do detalhamento das paredes. Vamos primeiro nos concentrar nos detalhes de geometria dessa parede, né? Por enquanto, as armaduras que estão detalhadas aqui, né, nós podemos considerar apenas como gráfico, ou seja, as armaduras aqui não estão calculadas, tá? Então, o que eu fiz? Agora eu fiz um processamento da extração gráfica e do cálculo localizado no pavimento. E essas armaduras que estão aqui, ó, por exemplo, né, as armaduras que estão detalhadas nas cintas. Então, eu tenho aqui as armaduras nas cintas, detalhadas com, no caso, 2 ferros de 8. Nas vergas e contras-vergas, nas vergas eu tenho 2 ferros de 5 e na contraverga eu tenho 2 ferros de 6,3. E a armadura vertical, eu estou aqui com, em cada furo grauteado, 1 φ de 8. Então, esse detalhamento de armadura aqui é um detalhamento que está parametrizado. Ou seja, se nós editarmos aqui os critérios de desenho, ó, note bem que ainda não tem cálculo envolvido. Eu tenho aqui a armadura das cintas, eu estou com 2 barras de 8 centímetros, tá certo? E aqui, ó, nesses dados aqui, eu tenho uma armadura detalhada na quinta fiada e também uma cinta com armadura detalhada no respaldo. Então eu tenho aqui, ó, vocês podem ver aqui por trás, né, onde eu estou apontando com o mouse, eu tenho uma armadura de 2 barras de 8 milímetros, na quinta fiada, em função dessa configuração e em função do ajuste aqui do número de barras e bitolas definido aqui nesse critério. E lá no respaldo, em função dessa marca aqui, no respaldo, eu tenho o detalhamento também de 2 barras de 8. Se eu entender que construtivamente essa armadura é suficiente, eu posso manter assim.
Aqui, com relação vergas e contravergas, eu tenho também uma armadura parametrizada, olha lá. No caso das vergas, eu estou com detalhamento de... Vamos voltar aqui para trás. Vamos voltar, critérios, né? Critérios de desenho, armaduras, vergas e contravergas. Então aqui, ó, nas vergas de portas e janelas, eu tenho um detalhe de 2 barras de 6,3. Na contraverga, eu tenho um detalhe de 2 barras de FID 5. Então eu tenho contraverga e verga. Então tem aqui 2 ferros de 5 e 2 ferros de 6,3. Aqui eu tenho o cobrimento, que está detalhado. E então essa armadura que está nas vergas e contravergas, ela é uma armadura parametrizada por enquanto. Ou seja, esse detalhe não tem nenhuma verificação de cálculo, nem com relação às cargas verticais que estão atuando sobre a verga, e também não tem nenhuma verificação de carga nas paredes, em relação à flexão atuante nas paredes. Essa armadura, por enquanto, é uma armadura construtiva. Na próxima web aula, quando nós acionarmos o processamento global, portanto, aí nós passaremos a calcular o edifício considerando todos os pavimentos do edifício. Aí sim, essa armadura, se não for suficiente, ela será substituída, né, automaticamente pelo programa, pela armadura necessária em função do cálculo de flexão e cisalhamento, por exemplo, nessas vergas aqui. Então, quando nós acionarmos o processamento global com todos os pavimentos definidos, ou seja, com a entrada gráfica de todos os pavimentos definidos, daí então nós teremos essa armadura verificada. Se ela for suficiente, é essa armadura detalhada. Se ela não for suficiente, então o programa altera esse detalhamento para a armadura necessária. Perceberam? Inclusive, né, as armaduras aqui passam a ser detalhadas aqui nos lintéis, né, e vai aparecer aí uma chamada dizendo que essa armadura é a armadura calculada, tá ok? Com relação à armadura vertical aqui, que elas estão nos furos grauteados, o programa também parametricadamente, ou seja, em função dos parâmetros dos critérios aqui, critérios de cálculo agora, aparece aqui armaduras. Nós temos aqui armaduras com relação aos ferros verticais. Então eu estou detalhando com uma posição de FID 8. Então eu tenho uma bitola de FID 8 em cada furo grauteado, né? Isso é função apenas de critério. E essa armadura também não está verificada. Essa armadura só será verificada quando realizarmos o processamento global com todos os pavimentos definidos, tá ok? Por enquanto, então, todo o detalhamento de todas as paredes do nosso pavimento aqui, com o processamento localizado que nós realizamos, não está verificado com relação ao cálculo. É apenas desenho parametrizado. Ou seja, todas as armaduras que apareceram no desenho é apenas desenho em função de um parâmetro de critério configurado, tanto de verga contra verga, ferros verticais e armaduras horizontais nas cintas, tá ok? Bom, isso tem que ficar bem claro. Somente apenas após o processamento global é que essas armaduras são verificadas e, no caso, se houver necessidade de mais armadura, o programa irá substituir as armaduras de vergas, contravergas e das cintas, e indicando a necessidade ou não de mais armadura nos furos grauteados. Isso nós vamos ver na próxima web aula. Vamos voltar aqui ao slide. Então nós acabamos de ver como são parametrizadas as armações das canaletas nas vergas, né? E agora nós vamos ver aqui como que eu posso também ajustar alguns desenhos ou personalizar os desenhos de aberturas de portas e janelas. Então, vamos recapitular aqui que nós temos um critério de portas e janela, que cada uma das portas e janelas definidas na entrada gráfica, nós tínhamos a definição desses dados. Ou seja, lá na entrada gráfica de alvenaria em planta, nós mostramos na web aula de segunda-feira, né, que nós inserimos cada uma das aberturas de portas e janelas
em função dos dados de porta e janela, que eu posso acessar tanto aqui dentro da entrada gráfica de alvenaria em planta, como através do gerenciador aqui no menu de critérios. Eu tenho lá critérios de portas e janelas. Então, por exemplo, a janela J120, que é a janela definida na parede 1, duas janelas aqui na parede 1, eu tenho então a janela como sendo uma descrição de janela de 120 de largura por 1 metro de altura e 1,20 m de peitoril. Então eu tenho um comprimento em planta de 119, que é o resultante mais 1 centímetro de cada lado ali, 121 centímetros de abertura na parede. Nós temos em planta 25 centímetros de largura, aqui a elevação, a altura da parede, e aqui a cota inicial, o peitoril. E lá em cima eu estou definido aqui que eu tenho então, na minha verga, né, um comprimento de 159 centímetros, portanto 40 centímetros a mais do que a abertura da própria janela. E aí essa verga tem 19 centímetros e ela é composta aí por alvenaria. Então nós podemos aqui olhar o desenho. Vamos cancelar aqui, olhar o desenho da parede 1 e perceber que eu tenho, né, uma abertura de 119 por 100, um peitoril de 6 fiadas, 120 centímetros, uma contraverga e uma verga. Então, por exemplo, se eu não quero o detalhamento da verga e contraverga, eu tenho que editar os dados de portas e janela, né? E aí, no caso, nós estamos falando da janela J120. Eu vou editar. Se eu zerar essas variáveis aqui, por exemplo, eu fico sem verga e contraverga. Não é o caso, né? Vamos dizer que eu vou detalhar com verga e contraverga. As armaduras são parametrizadas e verificadas no processamento global. E aqui, nós vamos fazer uma outra ilustração. Vamos fazer aqui uma ilustração personalizando, né, os dados aqui da minha janela. Do fabricante, eu vou dizer aqui que é o Concreto, que é o nome do meu fabricante na biblioteca, e vou criar aqui um DET J120. Tá? Então, eu criei aqui um desenho chamado DET J120. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma ilustração gráfica no detalhe da minha janela. Tá? Note que dá para fazer isso para verga e contraverga também. Eu vou fazer apenas para a abertura de porta e janela. Então eu vou fazer um detalhe que vai ilustrar a abertura de porta e janela onde aparecer a janela 120. Então eu venho aqui fora do programa, vou abrir o Windows Explorer, vou na pasta Alveste e notem aqui que eu tenho o fabricante Concreto, que é o fabricante que está fornecendo o bloco no meu projeto, e aqui eu tenho cada um dos bloquinhos que eu estou usando na minha elevação. Vamos aqui pelo programa, vamos aqui em edifício, escolher uma pasta, vamos lá no C, alvo e cruzeiro, eu tenho aqui a pasta Alveste. Aqui então eu tenho cada um dos blocos, né? Olha o nosso P 4015 com um furo grauteado, né? Então eu vou editar qualquer um desses desenhos, e vou fazer arquivos, salvar como. Nessa mesma pasta, eu vou chamar então, criar um bloquinho chamado DET J120. Apago o que está detalhado aqui e vou criar uma janela, né? Vou fazer um desenho com linhas. Vou fazer esse desenho ficar com o centro dele. O centro do desenho. Opa! Vamos desligar o ortogonal aqui. O centro do desenho vai ficar na coordenada 0,0 absoluta.
né? Então, o centro dele está na coordenada 0,0. E eu vou fazer um detalhe aqui, como se fosse, por exemplo, uma veneziana, tá? Ou um vitrô, né? Mais fácil. Opa. Então, eu utilizei as ferramentas do editor gráfico e desenhei ali um vitrô, por exemplo, né? E aí, eu vou salvar esse desenho, tá? Portanto, agora eu passo a ter aqui um desenho chamado TETJ120, ó, e os outros desenhos aí que já estavam, eles estão na pasta Alveste lá do nosso projeto, ou seja, só vale para esse projeto. Vou voltar no gerenciador do programa, ó, no pavimento tipo, vou fazer de novo a extração gráfica e vou direto para o processamento da geração dos desenhos. Apenas desenho de alvenaria e elevação. Dessa maneira, eu teria um novo desenho da janela J1, agora com o nosso vitrô lá, né? Então, vocês percebem que eu consigo personalizar o detalhamento, né, da minha alvenaria em elevação. Eu poderia, por exemplo, substituir os blocos de verga, né, por um detalhamento pré-fabricado, né, de concreto, por exemplo, né? Enfim, eu posso personalizar o desenho gerado automaticamente, ou seja, o que eu fiz aqui foi ilustrar a janela, onde todas as ocorrências, onde aconteceu a ocorrência da J120, ó, dessa janela aqui, na entrada gráfica. Se eu pegar então a parede 2, ó, eu também tenho a J120 detalhada. Então assim eu consigo personalizar o meu detalhamento. Opa, pulou aqui. Bom, aqui, se nós olharmos aqui o nosso desenho de elevação, eu consigo perceber que nessa mesma parede 1, eu tenho aqui uma falha de modulação, justamente onde aparece a cinta na quinta fiada, né? E também aparece lá as canaletas, lá em cima, né? No caso aqui, como é pé direito 2,80, a laje está embutida aí num bloco tipo J. Então aqui eu tenho o bloco J e aqui eu tenho o bloco canaleta. Pois bem, eu tenho uma falha de modulação aqui e também tenho uma falha de modulação ali. Como que eu vou corrigir então? Se eu editar os dados dos fabricantes, eu consigo perceber que os dados do meu fabricante de bloco concreto, que eu estou usando aqui, eu tenho o bloco canaleta da família 4015, olha lá, o PCN, eu tenho 4015, que seria uma canaleta inteira, e tenho 40 ou 2015, que seria uma canaleta com meia dimensão. E não tenho disponível aqui a canaleta de 34. Então, eu precisaria saber se o fabricante efetivamente que vai mandar o bloco lá para a obra, se ele disponibiliza no seu catálogo, né? Ou se ele fornece a canaleta de 34. Se ele fornecer, muito bem. Então eu posso implementar, né? Criar aqui um novo bloco. Posso criar a partir de um já existente, justamente um 4015, por exemplo, e apenas alterar aqui o que for diferente desse que já é existente. Pertence à mesma família, 34 centímetros. Vou dar um outro nome para ele. Então eu chamo de 3515, ou efetivamente com o nome. Ó. Esse campo aqui de descrição serve justamente para a gente colocar o mesmo nome que o fabricante fornece. Que aqui ele é um bloco tipo canaleta. Muito bem. Ok. Ele avisa que vai regerar todos os blocos, não tem problema nenhum. Ok. Ok. Quando eu faço novamente a extração gráfica, para ele ler essas informações, e faço a geração dos desenhos,
normalmente é apenas a geração dos desenhos de elevação, ele atualiza todos os desenhos de elevação e aonde ele conseguir colocar os blocos, agora vai aparecer aqui o PCN 3515, ó, ele já detalha e aí corrigiu aquela modulação. Aqui, no caso aqui, eu só tenho o bloco J de 14 centímetros de comprimento. Então, eu deveria verificar lá do catálogo do fabricante se ele disponibiliza bloco J de quais dimensões, se é só esse aí, vou fazer uma correção gráfica de ajuste no detalhamento do desenho, aí eu preciso editar o desenho, né? Aí não tem jeito, né? Eu vou apagar alguns, por exemplo, né? Copiar aqui. Fazer uma cópia de 3 blocos, né? E corrijo o detalhamento do meu desenho manualmente agora, né? Que aí, se eu só tenho bloco 34, o programa não acertou, não tem como fazer ele acertar, né? Aí precisou mesmo corrigir manualmente, aí eu preciso corrigir a parede 1, a parede 2, né? É onde acontecer esse incidente. Então percebo que eu primeiro ajusto em função dos critérios e eu tenho agora o desenho da minha parede aí, geometria de distribuição de bloco, ok. Falta apenas a verificação das armaduras que nós vamos fazer na nossa próxima web aula. Por enquanto, então, com relação a desenho, e aí eu vou checar todas as paredes. Eu me lembro que na entrada gráfica, nós fizemos aqui uma inserção, você se lembra aqui, de bloco fora do padrão de distribuição. Eu coloquei aqui bloco de 34, onde deveria ser bloco inteiro, né? Combinado com o bloco 34, automaticamente, ó, o programa acerta, ou nesse caso, acertou de colocar 2 de 34 aqui, mais um bloco de 54 aqui. Então, alguém perguntou na web aula passada sobre a segunda fiada e eu disse que não era necessário fazer a entrada gráfica da segunda fiada, porque o programa ele tenta acertar em função da modulação da primeira fiada, ele tenta acertar todas as fiadas da elevação, inclusive gerando uma planta de distribuição dos blocos em segunda fiada. Caso não dê certo, aí sim eu vou fazer uma interferência na entrada gráfica. Vamos voltar aqui na entrada gráfica. Vocês se lembram que nessa parede aqui, nós colocamos sequencialmente aqui 3 blocos de 34 centímetros aqui, no meio da modulação, justamente para não utilizar meio bloco e nem compensador. Utilizamos apenas blocos inteiros, blocos de 39, que é o bloco inteiro no cruzamento, e nesse caso aqui, para dar certo, né, nós colocamos 3 blocos de 34 centímetros. Então vamos olhar o desenho da parede 29. Aí eu posso ver aqui, ó, que ele não conseguiu ajustar a elevação da segunda fiada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar na entrada gráfica. Vamos aproximar ali daquela região. Foi bem aqui, nós colocamos 3 blocos de 34 centímetros aqui. Para dar certo, então agora sim nós vamos colocar blocos de segunda fiada. Então eu vou aqui nos parâmetros de projeto, parâmetros gerais e dizer, olha, o próximo bloco que eu vou colocar é um bloco de fiada par. Eu marco essa opção e dou OK. Então agora quando eu for inserir um bloco, ó, vamos pegar aqui um bloco de 34, né? E eu também não posso errar a modulação, né? Senão fica errado. Eu vou posicionar esse bloco, mas não assim do lado, né? Vou apagar isso aqui. E vou posicionar um bloco, F4 para girar, F2 para mudar o ponto de inserção, não tem desconto de investimento, porque eu vou posicionar exatamente em cima. Como se eu estivesse lá na obra, com a argamassa e o bloco na mão, assentando o bloco. Tá? E agora, então, eu vou distribuir. Aqui vai caber outro bloco de 34. Então, eu tenho esse comando aqui. Seleciono, propriamente dito, um bloco de 34. Posso girar para coincidir os furos, mais ou menos, né? Mais um. Mais um. E o próximo já é um bloco inteiro. Tudo bem. Um bloco inteiro aqui para garantir. Aproximo bem. E aponta a direção. Daqui para lá, ele já vai saber, ó.
bloco inteiro, bloco de 34, bloco inteiro. Não preciso fazer esse ajuste. É claro que eu tenho simetria aqui, né? Então eu posso fazer de novo ou simplesmente copiar. Então eu vou travar o nível aqui da fiada par. Vamos utilizar esse comando aqui, ó, filtro de seleção, fiada par, está travado. Eu vou mover esses blocos, ó, Shift F4, vou mover, F para pegar o ponto de base, daqui para cá. Assim eu corrijo a simetria, né? Do lado de cá eu não tem essa simetria, porque a nossa sacada aqui, vocês estão lembrados que é um balanço. O nosso prédio não é completamente simétrico. Muito bem. Copiei aqui. Agora eu posso salvar a entrada gráfica do pavimento tipo. E aí eu faço o processamento da extração gráfica novamente. E faço o processamento da geração de desenho. Notem, ó, aquele desenho da parede 1 que nós já fizemos uma alteração, ele vai ser sobreposto. Então o programa para aqui com uma mensagem dizendo, ó, se você der OK aqui, você perde, mas por garantia eu vou guardar um desenho de backup. Né? A edição é muito simples, eu faço de novo. Mas se fosse uma edição mais complexa, né, eu então teria um backup do desenho. Aqui nós vamos ver então o desenho sendo regerado de todas as paredes. E agora então aquela ediçãozinha que eu fiz aqui eu perdi, né? Mas a parede 29, ela já está corrigida, ou não está ainda. É 29 mesmo? Vamos voltar aqui. Por que não corrigiu, né? Opa, não salvei? Vamos ver aqui, parâmetro de visualização. Fiada par, está mostrando e não salvei. Não tem problema, a gente faz de novo. 34, parâmetro, gerais, fiada par, F4, F2, posiciona o primeiro, copia. Aqui já é um bloco inteiro, posso usar aqueles comandos de F5. Pronto. O nível já está travado. Alt F4. F. Daqui. Vai para lá. Ah, eu movi. Bom, então está feito. Vou processar de novo a extração gráfica. Não preciso processar a subestrutura. Vou processar a geração dos desenhos. Agora sim, a parede 29 vai estar pronta lá. Vamos ver. Parede 29. Agora sim o ajuste está lá realizado, né? E aí, ó, vocês vão verificar, né, se o fabricante fornece ou não bloco J de 34. Porque senão não tem como resolver isso aqui, a não ser manualmente, graficamente, né? Porque saiu da modulação padrão. E ele não tem lá no catálogo um bloco J de 34. O bloco canaleta de 34 ele já tem. E aí ele já posicionou e acertou aqui. Está certo? Então, é dessa maneira que nós realizamos, né, o ajuste no pavimento. Então, agora eu posso entender que todas as paredes, né, do nosso pavimento tipo estão ok. E aí sim, eu vou então acionar a entrada gráfica do pavimento cobertura, que está em branco, e vou executar aquele comando de copiar entrada gráfica, porque não tem mais nenhum ajuste de geometria a ser feito lá no pavimento tipo. E aqui, eu sei que nesse pavimento, né, eu tenho algumas diferenças em relação ao pavimento tipo. Né? A primeira delas, eu já sei que é as lajes. Né? No caso aqui, a laje aqui é uma laje de cobertura mesmo, e é uma laje de suporte, né, dos reservatórios de água. É aqui que vão ficar os reservatórios de água, conforme eu posso checar. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar a referência externa dessa arquitetura. Vamos ajustar a escala. E vamos buscar lá na pasta gerais, que nós guardamos aqui na web aula passada, a cobertura.
a coordenada 0,0, e aí, ó, eu vejo aqui que eu tenho uma laje impermeabilizada que servirá de depósito ou abrigo de 4 reservatórios de água. Então, eu vou verificar qual é a carga e vou lançar a carga equivalente nessa laje. Então, aqui, ó, barra de ferramenta de lajes, eu vou alterar os dados dessa laje aqui. Então, vou utilizar uma espessura um pouco maior, de 14 centímetros de espessura nesse caso, e vou alterar as cargas, ou seja, qual que é a parcela de carga permanente? Seriam os reservatórios. Isso pesa alguma coisa. Quanto que isso resulta em tonelada-força por metro quadrado? Vamos colocar aqui 0,2 tonelada-força por metro quadrado, ou um pouco mais, 0,4 tonelada-força por metro quadrado. Qual é a carga acidental? É água, né? Qual o volume de água? Ou quantos metros de coluna d'água eu tenho aí? Vamos imaginar que o nosso reservatório, cada um deles cheio, tem 1,5 metro de água. Então, 1,5 tonelada-força por metro quadrado, né? Então, ó, eu tenho aqui possibilidade de abrigar 4 reservatórios, né? Ocupando praticamente toda a área da laje e com carga distribuída uniforme. Agora, eu lancei aqui nos dados da laje. Eu poderia lançar como carga distribuída por área, carga distribuída linear, se existisse alguma parede, algumas paredinhas lá de apoio para erguer, para fazer um barrilete, enfim. O lançamento que existir, né? Então, no pavimento cobertura, no nosso projeto aqui eu tenho essa diferença aqui, e no restante eu tenho telhado. Eu não tenho mais aquela carga de ocupação, né? De edificação residencial. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer é alterar os dados dessas lajes. Então, eu tenho um comando aqui, ó, de alterar dados. Vou fazer um comando de seleção com a letra R. E vou selecionar todas as lajes, com exceção, basta não selecionar o título daquela lá, da cobertura. E aí, eu vou alterar aqui a sobrecarga. Então, de ponto 1 aqui, eu tenho agora o telhado, né? Vamos, carga acidental é nada, né? Ponto 0,5. E a carga de peso permanente, que seria a carga do telhado, por exemplo, ponto 150 na força por metro quadrado. Iria pesar o nosso telhado aí. Tá? Então, eu fiz a alteração. Nessa região aqui, eu também tenho uma laje. Então, vamos ler os dados dessa laje aqui, ou de uma laje dessa aqui, e vamos inserir essa laje que está faltando para cobrir aqui essa região. Pronto. Agora eu tenho, então, a entrada gráfica do pavimento cobertura completinha. Posso salvar os dados aí. Então, vocês vão perceber que eu tenho o pavimento tipo e o pavimento cobertura já definido. Opa, tem coisa para corrigir aqui ainda. Aqui, em cima da cobertura, eu não tenho mais carga distribuída de parede, né? Então, eu faço o ajuste necessário. Apago o símbolo da carga distribuída e também apago o texto. Pronto. Agora sim, nós teríamos então a entrada gráfica do pavimento cobertura pronta. Podemos entrar de novo aqui na entrada gráfica do pavimento cobertura. Temos um comando aqui que eu mudo de pavimento, ó, sem sair da entrada gráfica, e vou no primeiro pavimento. De novo, o primeiro pavimento aqui é uma entrada gráfica em branco. Como é muito parecido com relação ao pavimento tipo, também posso utilizar o comando de copiar entrada gráfica lá do pavimento tipo. E vou utilizar o nosso desenho de arquitetura como referência externa para checar as diferenças. Pastas gerais, pavimento térreo. Coordenada 0,0, Enter. Pronto. De cara eu já vejo aqui, ó, que ao lado da caixa do elevador eu tenho aqui uma porta, ao invés de uma janela, né? Então aqui eu tinha uma J180, eu vou substituir essa J180, apaguei, por uma porta, no caso aqui eu vou colocar a porta de 87. Um meio entre esses dois pontos e posiciono o título. Essa é a diferença. Ou seja, o detalhamento dessa parede, ao invés de ter uma janela, agora passa a ter uma porta. E aqui nessa região, ó, aqui onde eu tinha uma sacada, né, eu passo a ter uma abertura, né? E aqui eu tenho
um fechamento aí. Ou seja, eu tenho como se fosse um pequeno quintal lá no pavimento térreo, né? Então, o que eu vou fazer? Essa janela aqui não existe mais. Assim como não vai existir também a questão dos blocos aqui, né? Vou apagar esses blocos aqui. Aqui, ó, se eu apagar, fica faltando bloco. Então, eu não posso esquecer de substituir esse bloco aí. Vamos utilizar um comando aqui, ó, que substituir um bloco por um canto. Vou colocar ali um bloco de 55, ó. Aqui eu tenho um bloco de 54, eu vou fazer o contrário. Eu vou substituir esse bloco aqui, ó, por um bloco de 34. Né? E ele é grauteado. Opa, selecionei o bloco errado, não tem problema. Aí, do lado de cá, a mesma coisa. Substituo o bloco. Olha lá, substituir o bloco por um canto de referência. Seleciono o bloco, clico no cantinho e escolho aqui da lista qual possível. Aqui é o de 35. Ele é grauteado, então grauteio. Opa, o furo é para cá. Então eu giro. Joia. Aqui, apaguei esse e vou trocar esse aqui por um bloco de 54. O comando é esse aqui. Feito. Vamos ligar os furos? Parâmetro de visualização, os furos. Tá aí. Muito bom. Agora, nesse pavimento aqui, se eu faço isso, a minha laje lá, essa linha de carga também muda, né? Então eu posso apagar isso aqui. E aqui a cerca de parede, a minha parede também vai mudar. Vamos mover essa cerca de parede para cá, né? F4 para cá. E aqui eu vou dar um F12 no stretch aqui, né? Peraí, parou o comando aqui. Base de deslocamento daqui para cá. Diminua a cerca de parede, bom. Aqui ficou jóia. Aqui tem tinha uma carga distribuída aqui, vou apagar. Pronto, resolvi. Então ficou passagem livre aqui. E ficou faltando aí, né? A linha de carga. Vou inserir a linha de carga. Como eu apaguei a linha de carga da outra, fica aí a linha de carga. Vamos ligar aqui as lajes, ó. Que vai faltar aqui um fechamento aqui, né? Aqui passou a ser uma laje, pegando a carga que vier de cima. Essa solução não é boa, hein? Vamos voltar atrás. F9, F9 aqui, desfazer tudo que eu fiz, né? Eu quero voltar aqui. Vou abandonar. Não tá bom, não. Vamos resolver isso aqui de maneira melhor. Vamos lá. Copia a planta do pavimento tipo, né? Vamos colocar a referência externa lá na pasta gerais. Abandonei porque a carga da parede não ia dar naquela laje em balanço, né? Então vamos lá no térreo, referência externa, certa escala. Lá na pasta gerais. Do térreo. Aqui, vamos voltar, que eu saí fora sem salvar. Porta e janela. Vamos apagar aqui e colocar uma porta.
Aqui está resolvido. Lá atrás, eu estava tirando aqui, ó. Então eu não vou fazer isso não. Aqui eu tenho uma sacada, eu vou colocar aqui uma porta. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui uma porta. E essa porta vai ter toda a dimensão da minha abertura, mas vai ter uma bandeira lá. Que justamente que eu preciso de uma viga aí para pegar toda a carga acumulada que vai descer aqui ao longo do pavimento típico, na hora que chegar aqui no primeiro pavimento. Então aqui eu vou colocar uma porta e vou chamar eu vou medir aqui, né? Vou medir aqui Shift F9, quanto que tem? Quanto que tem daqui até aqui? 241. Vamos ver se eu tenho essa porta aqui. Parece que eu não tenho, né? Então vamos criar. Vamos lá, por porta, nova porta. Pode ser a partir de uma existente? Pode, que é muito parecido com essa aqui, né? Ou com essa aqui. Vamos chamar ela de varanda, né? Ou lar, ou quintal, né? O nome a gente inventa, né? Aqui é tudo igual. Ok, ok. E aí eu tenho aqui, eu passo a ter a minha porta e vou inserir ela aqui, ó. Aí sim. Se eu voltar para a parede, eu tenho linha de carga, ou seja, eu consigo receber a carga acumulada aqui sem nenhum problema. Agora sim. E consigo passar aqui, como se fosse uma porta ou uma abertura de porta, para ir lá para fora. Agora eu preciso fechar aqui com uma parede, né? Porque senão fica aberto. Qualquer um pode entrar aqui no apartamento, aqui, né? Então eu vou fazer uma parede aqui, como se fosse um muro, tá? E vou aproveitar e vou mostrar para vocês que eu posso misturar diferentes tipos de bloco, né? Desde que o fabricante forneça, é claro. E vou começar aqui com um bloco de 40-20. A partir desse centro aqui. E vou, então, fazer uma distribuição. Modular uma parede aqui. De bloco de 34, né? Como eu quero que isso tenha peso, né, de alvenaria, né? Eu vou, então, fazer uma cerca de parede. Retângulo de parede. Digo que ela tem função estrutural, pelo menos o peso próprio dela, né? E quando eu for fazer a cerca aqui, eu não deixo envolver os blocos perpendiculares adjacentes das paredes da estrutura, porque eu quero uma junta-pruma ali, eu não quero misturar esses dois tipos de parede. Principalmente aqui, porque vai ter uma diferença de tensão muito grande, vai aparecer uma fissura, então eu logo não deixo juntar, deixo a minha junta-pruma aí. Para não fazer a junta-pruma, eu faço com que a cerca não envolva o primeiro bloco perpendicular adjacente, envolva esse aqui, né? Esse eu quero amarradinho. Aqui eu faço a mesma coisa. Uma cerca de parede, não envolvo o CG do primeiro bloco perpendicular adjacente da estrutura do edifício, mas sim da paredinha, ou do muro aqui, né? Do nosso muro. E assim, então, eu tenho uma parede com função estrutural e essa parede será executada com um bloco de 39, por exemplo, né? E aí eu teria a solução aqui do nosso projeto do primeiro pavimento. Concluo a definição dos dados, posso fazer a consistência, verifique se tem um erro. Volta apenas a caixa d'água. O pavimento caixa d'água, nós vamos olhar aqui, ó, no nosso projeto que já está pronto, que ele dá um pouco mais de trabalho de fazer, porque eu tenho platibanda, né? Mas o exercício é muito repetitivo. Então, eu vou olhar aqui no pavimento caixa d'água.
que eu tenho uma platibanda em volta da minha estrutura, em todos os pavimentos, e aqui eu tenho o abrigo dos reservatórios, e aqui eu tenho uma laje impermeabilizada, né, justamente em cima da caixa de escada e lá da janela de acesso ao elevador, da área de acesso ao elevador. Aqui tem outra característica também, que as paredes aqui, eu vou ter uma situação onde as minhas paredes da periferia são as paredes de platibanda. Então, ela não tem o mesmo pé direito de 2,20 metros que eu tinha aqui nesses abrigos de água, dos reservatórios de água. Então, nos dados do edifício, o pavimento, cobertura, caixa d'água, ele tem 2,20 metros definido, e eu quero que essas paredes fiquem mais baixas aqui, por exemplo, 1 metro só, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui nos dados de parede, eu tenho um comando aqui, ó, que são justamente os dados de parede. Então, eu tenho aqui um comando, vamos achar ali comando aqui. Ler dados, vou pegar que já está definido, né? Pronto, aqui eu tenho editar dados, olha lá. Como é que está definido? Eu tenho uma parede de 100 centímetros de altura, portanto 1 metro. Eu tenho 5 fiadas, né? E uma cinta lá na quinta fiada. Essa é a característica. Então, esse texto aqui, ó, que quando eu executo esse comando aqui, ele vem amarrado no mouse e eu posiciono ali. Então, aonde eu posicionar um texto desse, olha lá, vale o cantinho da letra H aqui, tá vendo? Esse cantinho onde eu estou com o mouse. Onde esse cantinho estiver posicionado, a parede tem essa geometria. Portanto, aqui nessa região não tem. Percebi aqui um erro, ó. Aqui está fazendo com que vai amarrar, né? O bloco aqui. Isso aqui não está bom não, porque vai fissurar aqui, tem uma diferença de tensão. Mas nós não vamos corrigir nesse projeto não. Bom, aqui então, nós temos aqui o exercício concluído, né? De definição dos dados de todos os pavimentos da nossa edificação. Então, nós fizemos aqui a situação de lançar a parede, né? Essa parede eu poderia dar, por exemplo, aqui, uma característica para ela diferente em relação à altura também. Em vez de ficar com 2,80, poderia ter um muro apenas de 2 metros de altura, né? E assim por diante. Aí é como você quer detalhar o projeto, quanto que você conhece do programa e a sua criatividade, né? Voltando aqui para os slides, ó. Então, nós fizemos aí um processamento localizado, né? Fizemos as verificações das cargas das lajes, verificação dos pesos das paredes, né? Verificação do acúmulo das cargas verticais, o ajuste nos critérios. Entendemos aí como que é a distribuição da carga vertical entre as paredes e na região de abertura. Verificamos e entendemos que o detalhamento das armaduras de vergas e contra-vergas são detalhamentos realizados apenas em função do critério parametrizado, que só no processamento global que nós vamos realizar na próxima aula, que essas armaduras são verificadas. Fizemos o ajuste, né? Em relação à modulação, criamos novos blocos, né? Assim como nós criamos o bloco canaleta de 34, eu posso criar qualquer um dos blocos que esteja nos dados do meu fabricante. E aqui eu tenho a função de copiar a entrada gráfica, né? Faço os ajustes necessários em cada um dos pavimentos em função da arquitetura, e assim eu tenho todo o nosso projeto definido. Posso até fazer a visualização 3D do edifício quando eu tiver o processamento global realizado também, nós vamos fazer na próxima web-aula. E assim nós concluímos então o assunto dessa nossa web-aula de hoje, né? E nós chamamos então a participação de vocês e da nossa colega Liliane. Vocês podem então realizar perguntas e via bate-papo que a nossa colega Liliane, que está lá na sede da TQS, vai fazer a leitura e eu vou tentar responder a todos. Boa tarde a todos. A primeira pergunta é do engenheiro Evandro. Armando, tem alguma dica ou cuidado especial ao lançar laje pré-moldada?
Muito boa a pergunta do nosso colega Evandro. Eu havia me esquecido aqui já, né? Mas eu ia lembrar na próxima web aula. Ó. Aqui no pavimento tipo, nós lançamos aqui laje maciça, barra de ferramenta de laje. Tá? No nosso lançamento, aqui nos dados de laje, nós não temos laje treliçada. Tá? Então, o que a gente faz aqui no caso? Nós continuamos lançando os dados de laje maciça e, por exemplo, colocamos aqui uma espessura da laje de 12 centímetros, por exemplo, se for a beta 12, né? 12 centímetros seria 8 da treliça mais 4 da capa. E aí, essa laje, eu vou no catálogo do fabricante, ela tem um peso próprio. Por quê? Nesse caso aqui, nós vamos lançar, o programa vai achar que é maciço. Então, nós vamos compensar o peso próprio da laje justamente diminuindo a parcela permanente aqui. Nós vamos fazer a continha manualmente. E aí, eu subtraio do peso da laje de 12 centímetros de espessura de concreto maciço. Vou ver quanto que pesa a laje em função do catálogo do fabricante. E aí, faço uma compensação na parcela permanente. E defino a carga acidental normalmente. Feito isso, eu preciso de lançar esse símbolo aqui, ó, que é uma indicação que a laje vai ser apoiada apenas numa direção. Ou seja, quando a gente for visualizar aquele desenho da distribuição de carga, eu tenho um telhadinho aqui de 2 águas, né? Tá certo? Então, é esse o cuidado especial no lançamento de laje pré-fabricada ou laje treliçada. Tá ok? Temos mais alguma pergunta? Próxima pergunta é do engenheiro Rodrigo. Como faço a extração do acúmulo de cargas e da segunda fiada? Muito bom. Quando nós realizamos aqui o processamento global, o processamento localizado hoje, né, o processamento localizado, extração gráfica, nós extraímos geometria e carga, tanto das lajes quanto da subestrutura, que essa marcação é justamente para extrair as cargas na subestrutura. Por enquanto, carga vertical, né, quando realizamos esse cálculo. Aí, realizamos o cálculo localizado também, só do pavimento. Ele vai fazer o cálculo dos carregamentos, tensões, né, e esforços verticais e horizontais. No horizontal, ele dá uma mensaginha de erro aqui no rodapé da tela. Tá? Então, o que acontece? Com relação às cargas horizontais, que é a carga de vento, não adianta eu processar ainda, porque o nosso prédio é só um pedaço, por enquanto. Mas as cargas verticais, eu tenho um acúmulo, pelo menos, do pavimento típico, que se repete 6 vezes. Então, eu não fiz nada especial, apenas acionei o processamento. E a verificação, eu venho aqui nos desenhos de verificação. Opa, tem os relatórios e tem os desenhos de verificação. Nos desenhos de verificação, eu acionei aqui o cargas verticais. Nos cargas verticais eu tenho a carga do peso próprio e depois eu tenho o desenho de carga acumulado, DZACM. Nesse gráfico aqui, as cargas já estão acumuladas. Eu não fiz nenhum procedimento especial. Então, o próprio processamento localizado, em função, ó, vou mostrar aqui editar o edifício, em função do pavimento tipo ter uma repetição de 6 vezes, ó, 6 vezes a repetição do pavimento tipo, a carga acumulada que aparece é justamente só desses 6 pavimentos. Ou seja, para ter o processamento da carga acumulada de todos os pavimentos do meu edifício, aí eu tenho que ter todas as entradas gráficas prontas, nessa situação que eu tenho aqui agora, e aciono então um processamento global. Quando eu faço o processamento global, que é assunto da próxima web aula, ele faz a leitura verticalmente de todos os pavimentos, a começar pelo pavimento mais alto, acumulando até os pavimentos mais baixos, até o último pavimento inferior. Tá ok? Temos mais alguma pergunta? Próxima pergunta é do engenheiro Evandro. Aquele ajuste que você fez nas fiadas, inserindo a segunda fiada, serve também para corrigir junta-prumo? Sim, serve. Né? Se você tem uma junta-prumo e ela acontece não em função do que você lançou, você não quer a junta-prumo e ela está acontecendo, você tem que verificar a sua modulação da primeira fiada, o que está acontecendo, por que dessa junta-prumo, e aí, se for um caso muito especial, você pode lançar a segunda fiada. Não é comum fazer isso, lançar a segunda fiada para corrigir junta-prumo não é comum acontecer, porque a junta-prumo,
é controle da entrada gráfica. Você controla se você quer ou não a junta-prumo. Vocês estão lembrados que aqui no primeiro pavimento, ó, eu não quero que essa parede aqui que vai ter 2 metros de altura se ligue com essa parede aqui que tem a altura de 8 pavimentos acumulados, né? 6 vezes o pavimento tipo, mais o térreo, mais a cobertura. Isso tem uma diferença de tensão enorme. Se eu deixar uma amarração aqui, vai fissurar. Então eu quero essa junta-prumo. Então eu faço uma cerca de parede, ó, que não envolve o primeiro bloco da parede perpendicular adjacente. Assim não tem amarração, tem o junta-prumo. Aqui, ó, eu quero que amarre. Então, a própria modulação e a combinação da definição das cercas, envolvendo o primeiro bloco de cada parede perpendicular adjacente, vai efetivamente acontecer a junta-prumo. Tá? Agora, a modulação da segunda fiada é só para a situação de correção. Então, se alguma situação muito especial eu precisar de abrir mão do uso da segunda fiada para correr uma junta-prumo, eu posso também, tá ok? Temos mais alguma pergunta? A próxima pergunta é do engenheiro Felipe. Nas elevações é preciso diferenciar os blocos, exemplo, bloco de 34 e bloco de 39? O programa gera cores diferentes para os blocos? Muito boa essa pergunta, muito boa mesmo. Ó, aqui, nós vimos aqui no pavimento tipo que nós processamos e temos aqui o desenho das paredes já gerados. E aí, graficamente, quando isso for plotado, até mesmo aqui na tela, em função da distância que nós estamos olhando, é muito difícil perceber que o bloco de 34, ó, é diferente, né, do bloco de 44, de 39. Assim como não é muito diferente também do bloco de 54. Então, que está aqui, o bloco de 54. Né? Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos, então, personalizar esse detalhamento. Ó, nós vamos editar os dados do fabricante. Vamos lá. E selecionamos, então, o bloco. No caso aqui era o bloco de 54, né? Então, vou ter lá o P55. O bloco de P5515. Está aqui, ó. É o bloco T. Eu vou editar a elevação em longitudinal. Eu vou criar nesse bloco uma linha ou 2 linhas diagonais assim, ó. Opa. Não estou tomando muito cuidado aqui com a precisão gráfica, mas vocês aí na hora tomam, né? Pronto. Fiz uma ilustração diferente para esse bloco. Para o bloco de 34, também vou personalizar ele. Olha lá, o bloco L. Elevação longitudinal. Vou criar uma linha diagonal apenas. Ou o contrário, né? Assim. Para o bloco em elevação transversal, tanto para o bloco de 54, olha lá, elevação transversal. Eu vou fazer um X. Tanto para esse, quanto para o outro também. Apenas o 34 também. No transversal, também vou fazer um X. Agora, eu vou fazer OK e vou fazer a extração gráfica e a geração do desenho. Ou seja, personalizei os dados do meu fabricante. Extração gráfica. E geração do desenho. Ó. Eu vou fazer o desenho de elevação e vou também, alguém falou de desenho de fiada. Vou marcar aqui para gerar o desenho. Pronto, ó. Eu tenho aqui o meu desenho com a ilustração gráfica, apresentando uma diferença gráfica, né, entre os blocos de 34 ou de 54.
Tá? Então é assim que eu faço. Eu não mudo o nível da cor. Também dá para fazer, mas é mais fácil graficamente, assim fica mais destacado. Então você cria uma ilustração, padroniza isso numa legenda, coloca a legenda junto com os desenhos de elevação na folha, né? E aí então eu tenho um desenho personalizado, destacando os blocos de 34, diferenciando eles graficamente dos blocos de 54 e dos blocos de 39. Tá ok? Temos mais alguma pergunta? Armando, temos uma observação do engenheiro Adelson. Lembrar que na laje pré-moldada não pode lançar cargas de parede sobre a laje, na pergunta do Evandro. Aí é um entendimento, né? Se a carga distribuída de parede, ela pode ocorrer ou não em cima da laje treliçada, dependendo se a laje treliçada resiste, né? E aí então fica a critério do projetista definir ou não. O programa, se você lançar a carga distribuída linear em cima de uma laje treliçada, a carga vai para o quinhão aonde acontecer, tá ok? Mas essa observação é importante, porque vai precisar de uma verificação adicional na laje treliçada propriamente dita, né? Tá? Eu vou colocar aqui para vocês, que eu ainda não coloquei, o meu telefone, tá? Então eu tenho o telefone que vocês podem ligar aí a qualquer horário do dia, né? Tá aqui é o telefone 11, código de área 11, e o telefone é o 994520879. Temos mais alguma pergunta? A próxima pergunta é do engenheiro Sérgio. É possível simular a viga Baltrame? Não. Nós estamos aqui falando do programa de alvenaria estrutural. Nós não temos aqui ainda, né, elementos viga, pilar, né, o próprio detalhamento da laje, né, tudo isso nós não falamos ainda. Nós vamos ver na próxima web-aula que existe a possibilidade de, se você tem o sistema CAD-TQS para concreto armado, você lança um outro edifício, né, e transfere as cargas da base das paredes do projeto de alvenaria estrutural para um pavimento de estrutura de concreto armado. No caso, pode ser vidro baldrame ou uma laje, né, enfim. Pode ser um pilotis, né? Nós vamos ver esse comando na próxima web-aula, na terceira web-aula. Mas, por enquanto, nós estamos só falando do programa de alvenaria estrutural. No programa de alvenaria estrutural não tem viga e pilar, né? E também não tem o detalhamento da laje. Tanto o detalhamento da laje e a transferência dos carregamentos deve ser feita, se você tem o sistema de TQS de concreto armado, ela pode ser realizada através de um comando, que está aqui na tela, a transferência de carregamento, que nós vamos ver na próxima web-aula. Tá? Agora, se você não tem os programas de concreto armado da TQS, aí nós vamos mostrar que é possível visualizar, imprimir, editar a reação das paredes e aí fazer a transferência manualmente lá para o programa de concreto armado, onde você vai dimensionar o baldrame ou o pilotis, a estrutura que for, tá ok? Temos mais alguma pergunta? Sem perguntas, Armando. Muito bom. Se não temos mais perguntas, encerramos aqui a nossa web-aula. Agradeço a todos a participação de vocês. Agradeço também a participação da nossa colega Liliane, que está lá na sede da TQS. E deixo aqui para vocês também, além do meu telefone, o meu e-mail, claro, armando@tqs.com.br. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação às nossas web-aulas, ou mesmo em relação a um projeto ou um exemplo que você esteja desenvolvendo no seu TQS, pode me mandar um e-mail com a dúvida ou me ligar no celular. Pode ligar a qualquer horário que eu atendo e tento resolver da melhor maneira possível. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade, que será, se Deus quiser, na próxima segunda-feira.